Brumadinho, o silêncio que não se inscreve. O silêncio não se inscreve em tormentosas almas, errantes em solos destruídos. Vão desenhando o inimaginável, ceifada a vida, entregue à terra. Insuportável, nada do amanhã. No princípio, era o pó. Angustiante. Espero-te, meu amor. Estou aqui. Prossigo. Procuro minha querida. Não mais pele com pele. Não mais. Não mais união de tantos sorrisos de querer. Não mais. Mas as almas, essas ainda podem ser. Iniciaremos agora a nossa primeira conferência. Freud, o infamiliar. Desde o início da organização do 10º Fórum e da delimitação do estranho como seu tema central, fez-se muito pertinente a ideia da participação de Gilson Iannini, uma vez que seria uma oportunidade de compartilhar dos desenvolvimentos do livro O Infamiliar, livro recém-lançado que também conta, além de Gilson, com Pedro Eliodoro, Guilherme Massara, Christian Dunker, entre outros. Quando fizemos o convite para que Gilson fosse um dos conferencistas, seu aceite foi imediato e caloroso, além de ter nos prestigiado com a sua participação em 2 pré-fóruns realizados em Belo Horizonte. Porém, alguns atravessamentos impediram que Gilson Iannini estivesse presente hoje conosco, conforme planejado e desejado por todos. Ao mesmo tempo em que lamentamos a ausência de Gilson e ficamos na expectativa de contar com a sua presença em outro momento, ficamos muito satisfeitos em contar com a presença de Guilherme Massara, a partir de uma indicação do próprio Gilson. Guilherme muito gentilmente acolheu o fórum e a ele somos muito gratos. Guilherme Massara Rocha, psicanalista, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Também nesta mesa contaremos com Nestor Lobo Lima Vaz, psicanalista, membro da Escola Psicanalítica Letra Freudiana. Bem-vindo, Nestor. Obrigado. Fiquem à vontade. Iniciaremos a conferência e, no final, abriremos para o debate. Você está me ajudando a controlar o tempo aí? Tá, pode deixar. Eu vou seguir aqui um pouco. Então, passa a palavra a você. Tá. Bom, eu passo então a palavra ao Guilherme Massara e
antecipadamente agradecer a ele e às pessoas que fizeram essa edição tão importante de Freud. Queria agradecer, em nome da comunidade psicanalítica, essa edição. Bom, passo a palavra então para o Guilherme. Oi, gente, bom dia. Fico bem agradecido, né, com o convite que me foi transmitido pela Marília de vir participar do fórum. Estou com uma sinusite aqui, gente, então assim, vocês me desculpem aí uma fala talvez um pouco claudicante aqui. Eu estou com uma sinusite aqui que eu estou meio constipado. Bom, eu preparei um resumo, uma síntese, né, assim, de coisas que eu fiz com o Gilson sobre esse tema, né, já desde algum tempo. E ontem, pensando um pouco sobre... Não tive muito tempo para pensar, gente, né? O convite me foi transmitido aí já, assim, nos 44 do segundo tempo. Eu fiquei felizão de poder vir, né, mas ao mesmo tempo também com pouco espaço aí, assim, para preparar o que fosse muito específico para esse fórum, né? Então, gente, assim, eu trouxe esses fragmentos de um texto que está publicado, né, ao qual vocês têm acesso, que é um dos estudos críticos do atual volume da Autêntico em Familiar. E a base para a redação desse texto foi uma sessão da minha tese em que eu estudava as relações do Freud com a sublimação, mas também com a estética romântica e moderna do sublime alemão, né? E o Gilson me convidou para escrever, né, sobre esse artigo na obra, e num certo momento ele palpitava tanto no meu texto, né, mexia tanto o saco, né, assim, com os palpites dele, que eu falei assim, vamos escrever esse texto junto então, né? E acho que foi assim sempre que essa parceria se deu, assim, né, num ritmo de provocações há um tempo estranhas, mas sempre muito alegres, assim, né? E foi ótimo, assim, porque havia um bom tempo que a gente não escrevia nada juntos, né? E eu achei que não poderia fazer outra coisa aqui hoje, a não ser, enfim, partilhar com vocês um pouco o que foi o esforço dessa colaboração, né? Talvez pensando justamente nesses paradoxos, né, para dizer mais diretamente que o Freud propõe nesse texto, eu vou tentar ver em que medida eu consigo transmitir a vocês também a tensão da composição desse texto, né? Porque a gente estava bastante alinhado em relação a algumas ideias, mas nós temos um ponto específico de divergência em relação a uma interpretação. Quem sabe o Nestor nos ajuda aqui a, né, esclarecer um pouco esse cipoal aí também, né, assim, mais especificamente em relação a né, assim, algumas ressonâncias filosóficas do tema do estranho, né, assim, que eu já antecipo um pouco para vocês. Quando eu comecei a produzir esse texto, eu falava com o Gilson assim, esse é o capítulo que o Freud acrescenta à história do belo e do sublime, né? Que é uma longa história, né? Que começa ainda em meados do século XVIII, mais para o final, né? E eu falei, bom, eu não sei se é porque eu fiquei muito embriagado também, assim, né, com essas referências no momento em que eu estava desenvolvendo a minha tese. Ele falou, eu acho que você tem razão e não tem ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem alguma coisa aí que não passa exatamente por essa referência, né? Bom, vamos ver em que medida a gente consegue talvez simplesmente apresentar um pouco essas proposições, né? Como uma maneira também, gente, assim, e eu fiquei muito inspirado, confesso a vocês, assim, né, pelo início da fala do Marco Antônio aqui ontem, quando ele disse que se trata de um hipertexto, né? De um texto não bidimensional, cheio de camadas, né, absolutamente fraturado e diverso, assim, também na sua composição, né? Bom, a pulsão de morte freudiana, da qual o presente artigo é uma espécie de prelúdio das Unheimlich, né, foi objeto de extensas relaborações que usualmente buscam desdobrar seu impacto para a clínica psicanalítica, assim como para as modulações das contribuições analíticas sobre o campo social. O fato é que naquilo em que esse conceito se forja a partir de um certo trabalho do negativo, a presença na metapsicologia do que não se representa diretamente, o que desfaz ligações e resiste a toda apreensão formal, das Unheimlich talvez seja o texto que nos coloca diante de algumas vicissitudes estéticas da pulsão de morte, ainda que ela não seja ali nomeadamente proposta como categoria explícita, né? É o que os comentadores nos dizem, é a anticâmara da pulsão de morte, por assim dizer, esse texto, né? Não será, portanto, por acaso que aspectos da dialética entre o estranho e o familiar ressoam diretamente no conteúdo de uma abordagem conceitual
e que apresenta, no âmbito da estética moderna, o par sublime-belo. Né? Eu acho o início do texto do Freud, os parágrafos iniciais, muito suspeitos em relação a isso. Né? Ainda que o Freud seja extremamente cuidadoso, ao que parece, assim, furtivo, né? Assim, não nos entregar isso de bandeja. Assim, né? A tradição do idealismo alemão, né, cujos objetos transcendentais nós sabemos, né, que o Freud tentou contornar, né, de alguma maneira, e cuja demarche de separação radical entre razão e natureza a psicanálise jamais pôde subscrever diretamente, tomou para si a tarefa de problematizar uma certa dimensão de estranhamento que decorre de modos particulares do sentimento, né, da estética entendida ao pé da letra, assim também, né? Kant e Schiller particularmente, né? O Schiller, como todos nós sabemos, assim, uma grande fonte de inspiração para o Freud, né? Para uma abertura do sentimento ético. Na terceira crítica, o Kant vai dizer que o sublime angustia, ao passo que o belo comove. Né? E a angústia sublime se põe como aquilo que dá evidências de uma incomensurabilidade entre o intelecto e o entendimento, diante do impacto sensível de uma coisa que os ultrapassa. Né? Uma parte bem complexa da obra, né? Mas o Kant dá uns exemplos assim bem prosaicos, como se a gente contemplasse à distância, por exemplo, uma tempestade, né? E a gente tivesse a sensação de que, imersos naquele, né, assim, no meio daquele furacão, a gente seria facilmente aniquilado, né? Mas à distância, a gente vive essa angústia, vamos dizer assim, com um paradoxo assim, né, de, ao mesmo tempo, estarmos e não estarmos nessa cena. Né? Então, o que o Kant destaca é que o sublime ele acontece também quando o sujeito se dá conta assim, de uma incomensurabilidade da sua condição trágica de existência, né? E um real devastador assim, também, assim, né? Em relação ao qual ele não tem nenhuma ingerência. Né? E, ao mesmo tempo, o Kant completa, ele vai dizer assim, mas o sublime ele é atingido no momento em que ele vai dizer em que a alma se eleva acima disso. Né? Em que o sujeito, de alguma maneira, reafirma o seu sentimento de liberdade a partir, vamos dizer assim, né, de quase que de uma ameaça iminente de aniquilamento. Né? Então, é um sentimento de difícil apreensão, né, no âmbito do conceito. Ele é bastante etéreo assim também, né? O Burke, né, que antecipa o Kant em alguns anos nessa tese, né, que é um filósofo do empirismo, da tradição empirista, ele vai dizer assim, né, o sublime é uma calma sombreada de horror, né? Que é uma expressão bem curiosa assim também, né? Assim, é um momento onde parece que você arrefece o sentimento de algo profundamente aniquilante, né? Como se você se visse de alguma maneira invadido por um real, né? E você está naquele momento de ainda não conseguir pensá-lo, né? De não ter ainda nenhuma categoria mental para conseguir formular o que você está sentindo, mas ao mesmo tempo já num estado, vamos dizer assim, de quase distanciamento em relação a essa invasão. Né? Bom, gente, a mim essas leituras foram profundamente inspiradoras assim também, né? E ler tudo isso, né? Depois de já ter passado tanto por Freud e Lacan, tornou essa leitura ainda mais instigante. Né? Aquilo que suscita angústia e horror, como expressa Freud nos parágrafos iniciais do Estranho, né? Ou, como preferiria meu amigo Gil Cianini, o infamiliar. Né? Assim, também, como a gente briga por tudo, né? Por isso a gente também deu umas brigadas aí. Né? É o tema por excelência da tradição filosófica do sublime moderno e que se apresenta claramente em obras que o criador da psicanálise certamente não desconhecia, eu suponho, mas que ele parece novamente preferir não abordar. Né? Então, parece que essa é uma conhecida reserva do Freud um pouco em relação a entrar um pouco mais decididamente em searas muito filosóficas. Né? Não seria a primeira vez que o Freud se aproximara de temas filosóficos centrais, optando por não nomeá-los. Né? E quem sabe com isso fazer valer uma precária tese de que um problema não designado é um problema não existente. Né? Quem sabe fosse uma solução um pouco engenhosa do Freud ali, assim, né? Se eu não disser exatamente a que isso concerne, eu não me obrigo a ter que tratar desse assunto. Né? Bom, qualquer leitor dos capítulos sobre a analítica do belo e do sublime, na terceira crítica kantiana, ou a parte relativa à metafísica do belo, no mundo como vontade de representação de Schopenhauer, e tantas outras referências, né, que vem a ler Das Unheimlich, não terá dificuldades em constatar como é que o Freud desbrava, solitariamente e com os utensílios da sua metapsicologia, os mesmos territórios. Bom, já antecipei para vocês assim, de que, ainda que tenhamos eu e o Iannini assinados juntos esse texto, né, assim, esse é um certo ponto de tensão assim, né, para nós. Ele não está absolutamente de acordo
com essa tese, e foi muito importante assim, que nós conseguíssemos, talvez, espero que tenhamos conseguido, né, manter um pouco essa tensão aí, assim, até o final do escrito. Né. Em O Estranho, Freud busca liminarmente discernir, a partir de temas clínicos e estéticos, um regime de afecções que cinjam o sujeito com a tarefa de nomear, designar ou elaborar aquilo que nele não se faz representar positivamente, a despeito do fato de recair com o peso da repetição, essa inquietante modalidade de determinação, passível de contornos performativos estéticos e muito marcada também pela presença de reflexos morais. Né? O Estranho é também um pequeno tratado que visa, por meio das alquimias metapsicológicas, divisar a enigmática amálgama do devir ético do sujeito a partir de suas modalidades de expressão estética. Os desdobramentos do interesse freudiano por aquilo que ele designa como núcleo do angustiante passam a exigir um solo empírico de tratamento. Né? Achei bem interessante o modo como o Marco Antônio abordou isso aqui ontem, assim, né? Mostrando que é justamente essa tese, por exemplo, de que o estranho remonta ao recalcado, enfim, ao já conhecido, né? Que o Freud insiste nela bastante, que talvez motiva ele a tentar dar um certo solo aí para isso. Né? O recurso à novela de Hoffmann também é uma opção bastante interessante, né? dessa edição, dessa nova edição, né? Trazer a novela novamente traduzida, com um texto belíssimo do Romero Freitas e do Hernani Chaves, né, assim, sobre as relações do Freud com o realismo fantástico. Né. O recurso à novela de Hoffmann, O Homem de Areia, talvez surpreendeu os leitores de Freud mais habituados às suas predileções clássicas em matéria de arte. Então, acho que aqui os críticos, os estetas, né, críticos da metapsicologia, se surpreenderam um pouco, né? O Freud sempre foi considerado um pouco careta, por assim dizer, em termos de arte, né? Assim, muito ali voltado para o mundo clássico, né? E de repente ele joga uma novela assim de um realismo fantástico, né? Assim, que não era bastante afim, né? Assim, a essas predileções um pouco mais clássicas, por assim dizer, que a gente encontrava espalhada na obra. Bom, isso é só uma dica, né, gente? Porque isso nos abre os olhos também assim para enxergar as relações do Freud com a arte sob uma outra perspectiva. O fato de expressamente ele dizer, por exemplo, assim, que era incapaz de conhecer, né, de entender o surrealismo, enfim, né, ou encarava com uma posição bastante reticente, né, assim, alguns aspectos da estética moderna. Depois eu vou falar um pouco mais disso para vocês. Né, eu tive um encontro recente na Europa com uma pesquisadora alemã da obra do Freud, a Ulrike May, e ela me passou coisas muito interessantes, né, sobre a maneira como a vanguarda artística vienense chegava ao Freud através de seus pacientes em análise. Né? Então tem um capítulo de um livro dela onde ela fala de um tal barão von Diersdey, que é um barão húngaro que estava completamente envolvido assim, né, no meio artístico intelectual da vanguarda modernista vienense, e foi um dos poucos caras que fez mais de 1000 horas de análise com Freud. Né? 1000 horas, gente, vocês imaginam. Tem um momento em que ela conta que eram 12, 13, 14 sessões semanais de 1 hora, assim, também, né? Assim, por alguns períodos, né? E a história não tem um happy end, não, né? Assim, o último tranche de análise termina no final de 1925, e em meados de 1926 o von Diersdey se suicida junto com a sua esposa, né? Ao longo dessa narrativa, né, assim, a gente também vai entendendo um pouco de que personalidade se tratava, assim, também, né? Assim, com várias irrupções, vários elementos que nos sugerem a presença dos fenômenos elementares. Então tudo indica que se tratava de uma psicose encadeada, com a qual talvez o Freud tenha tido enorme dificuldade de lidar. Né? Mas o fato é assim, que o von Diersdey ele era amigo do Karl Kraus, do Kokoschka, do Egon Schiele, de toda uma vanguarda estética assim, também, né, que o Freud dizia para nós que não entendia, mas provavelmente ali secretamente, né, frequentava. Né? Bom, a literatura fantástica engendra, conforme nos fala o Todorov, né, assim, um efeito de vacilação no plano do sentido causal da narrativa. E impõe uma ação pendular, né, assim, entre os planos da causalidade natural e a ordem fenomenal. O Freud chega a arriscar, inclusive, uns palpites sobre a estética assim, fantástica. Né? Isso que rompe e que segmenta o ordenamento processual dos elementos narrados é da ordem do sobrenatural. E daí decorre seu efeito estético de produzir no leitor o sentimento do infamiliar. Esse outro plano de ocorrências, que na literatura fantástica não necessariamente se dá no plano do sentido, é muito apropriado por Freud como que dá expressão à causalidade inconsciente. Né? O Roger Queloz diria que o fantástico rompe uma ordem conhecida e introduz algo inadmissível e inalterável no seio da legalidade cotidiana. Né?
Assim, é a presença de algo que não pode ser deduzido por pressupostos anteriores, né? Então a literatura fantástica tem isso. Acontece alguma coisa, né, que a gente não sabe exatamente de onde vem, né? Assim, tem algumas séries de ficção, assim, atualmente muito famosas aí do Netflix, que eu acho que se servem largamente desse recurso estético do fantástico, né? Onde de repente surge um personagem, uma cena, uma imagem, um fragmento que não tem articulação possível, né? Assim, com o interior né? Assim, da narrativa. Talvez um grande mestre disso no cinema é o David Lynch, né? Assim, que nos seus filmes se serve fartamente desse recurso estético aí também, sei lá, né? Que legal. Vai ter um trabalho sobre ele? Seu? Sério? Ó, legal. Bom, o Todorov também critica um certo psicologismo presente na leitura freudiana do Hoffmann, que se traduziria numa certa forma de deduzir o conteúdo narrativo de motivos inconscientes do autor, né? Bom, gente, não vou entrar muito nisso, assim, né? A gente sabe um pouco aí, assim, né, dessa leitura já densamente criticada, talvez, assim, por um certo extrato da crítica literária dos tais psicologismos do Freud, se ele foi ou não foi longe demais nas análises que ele faz do Jensen, do Leonardo, enfim, ou mesmo até do Hoffmann. Eu acho que é assunto para uma outra conversa, assim, também, né? O fato é de que ele precisava, nesse momento, enfim, talvez de ousar um pouco mais, como uma tentativa de justificar, acho que as teses que estavam em questão nesse texto bastante complexo que é o Estranho, né? Rastreando efeitos de deslizamento significante no texto de Hoffmann, em que se interconectam nomes próprios, objetos e ofícios, Freud evidencia em que medida as operações da linguagem são aquelas por meio das quais o sobrenatural se traduz em informações do inconsciente, cuja gramática é preciso saber decifrar. A preponderância do elemento sexual na determinação de conflitos do protagonista do Homem de Areia é também frisada, e Freud não economiza em fazê-la remontar num ponto preciso, as bases de sua teoria do complexo de Édipo, né? Se vocês estão com um texto fresco na memória, vocês vão se lembrar das interpretações que o Freud faz sobre os olhos arrancados, lá assim, do Natanael, enfim, né? Das relações disso com o complexo de castração, né? Ao final, enfim, né? Assim, das relações com a boneca Olímpia aí também, assim, né? Em que ele remonta talvez uma posição passiva no Édipo, enfim, em todo um conjunto de elaborações que são feitas com base na teoria do complexo de Édipo, não só na teoria do recalque, né? Mas fortemente também ancoradas em algumas hipóteses do Freud sobre o Édipo. Mas o que eu acho importante frisar, gente, é que essa dimensão do irrepresentável que a estética fantástica performa com a roupagem do sobrenatural, que Freud parece querer tornar objeto de uma ciência particular, que a gente poderia chamar com Lacan da ciência do inconsciente, né? E aqui eu adianto para vocês também, assim, né, uma outra ideia que que a mim e ao Gilson foi bastante importante ao longo da elaboração desse trabalho. Nós não vamos ter condição de apresentar o trabalho todo para vocês, né? E aí tem um pouco a ver, assim, acho que com o que o Marco apresentou aqui ontem, né, sobre qual é, afinal de contas, de que recalcado se trata, né, assim, quando há essa insistência, talvez, né, do Freud ao final do texto, voltar com essa tese. Num certo momento, isso nos foi bastante incômodo, assim, também, né, como se fosse um certo recuo que o Freud faz das coisas que ele mesmo estava descobrindo. Né, assim, como assim, cara, você está, né, afirmando que existe uma dimensão do real, né, que se impõe de uma maneira completamente inapreensível, né, assim, que fratura toda a modalidade formal de apreensão baseada em categorias, né, e aí você vem com essa conversa de que isso remonta, né, ao recalcado inconsciente, como assim? Né? Então, assim, o que a gente acha interessante pensar, assim, é de que talvez nesse momento o Freud ainda tivesse muita dificuldade de lidar com essa dimensão, talvez, assim, de um irrepresentável, enfim, né, de alguma coisa que até poderia vir a ser referida ao recalque, mas ela dificilmente poderia aí se manter, né, como conceito em operação, se a gente pensar que, em última instância, o recalque também se define como representante, né, assim, ou como a representação de alguma coisa que se destacou, né, da cadeia significante. Né? Então, quer dizer, a nossa tese, então, né, e a gente persegue isso ao longo do artigo, é de que seja o que for que o estranho põe em cena, que o infamiliar evidencia, né, é alguma coisa que não se deixa apreender sob a vertente da representação, o que faz do recalque, então, um conceito precário, né, para lidar com essa experiência. Né? Bom, se é uma estética freudiana, então, né, ou uma doutrina das qualidades do modo humano de sentir, o fato é que ela não se nutre apenas dos conteúdos que advêm da função do belo,
e nem recua de se debruçar sobre o que se descortina para além dessa função, no âmbito dos fundamentos do gosto e particularmente das moções pulsionais sublimadas, inibidas em seu objetivo. Né? O Freud fala isso, assim, né? O ponto em que se insere a sua investigação provém do amedrontador, do que suscita angústia e horror, o núcleo estético que se diferencia no interior do angustiante, um inquietante. Né? Essa palavra é realmente talvez intraduzível, gente. Né? Recentemente, nesse encontro na Holanda, em que a Ulrike estava presente, né? Tinham alguns pesquisadores do Instituto Freud de Viena, né? Assim, bom, os germanófonos estavam todos lá assim também, né? E eu tentei apresentar a eles as justificações também assim, da tradução, da opção terminológica pelo infamiliar, assim, a eles causa uma certa estranheza, assim, no sentido em que eles reconhecem a fidelidade com o prefixo de negação que o Freud utiliza, né, assim, para falar do estranho e do familiar, enfim, do Heimlich e Unheimlich, né? Mas ao mesmo tempo eles gostam muito da palavra uncanny, que é a tradução inglesa, né? Que sugere esse efeito de irrupção, né? Assim, esse efeito súbito que o Unheimlich produz, né? Eu estava lendo ontem, gente, depois se eu tiver tempo eu até vou mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem o Ex-Estranho, um livro do Paul Leminski, né? Conhecem, gente? Um livro tão bonito do Leminski, né? Esse livro aqui, O Ex-Estranho, é uma obra póstuma, né, do Leminski, né? Deixa eu ver um pedacinho, uma coisa que eu lembrei aqui. Leminski fala assim: esse livro de poemas, que ia se chamar O Ex-Estranho, expressa na maior parte de seus poemas uma vivência de depaisamento, visivelmente traída da palavra francesa dépaysement, né? É uma palavra que a gente não utiliza muito, né? De depaisamento, de desconforto, do not belonging, o mal-estar do fora de foco, o mais moderno dos sentimentos, né? Enfim, eu estava falando para vocês um pouco da tradução do termo, assim, também, né? Essa noção de desterritorialização, assim, também, né? Assim, de retirada súbita de um campo de familiaridades, ou talvez a gente pudesse pensar com Freud, de um campo de representações, né? De uma cadeia que articula algo da experiência do sentido, assim, também, né? Assim, que fornece um certo contorno simbólico à experiência do afeto, né? Parece que isso está fortemente associado à maneira pela qual, pelo menos esse grupo, me transmite a força da apropriação freudiana do termo Unheimlich, né? Então, assim, eu me lembro de ter ligado para o Gilson, né, e ter dito a ele assim: tem uma boa e uma má notícia para você, né? A boa notícia é de que nosso texto passou na Blitz, né? Assim, ele foi bem acolhido, né? E a má notícia é de que o termo infamiliar não pareceu, né, assim, a esses colegas o termo que melhor, assim, traduz a experiência do Unheimlich, né? Mas eu acho que é isso, né, gente? Assim, é assim que a gente lida com os intraduzíveis também, né? Assim, sempre num esforço meio claudicante, né? Bom, os modos negativos da qualidade do sentir, né, que o Freud fala no início do texto, né, repulsivos, tensos, angustiantes, são aqueles pelos quais ele se interessa, né, sempre evitando calculadamente o emprego de uma palavra que nomearia o conjunto dessa experiência, inequivocamente o sublime, né? O inquietante, termo que ele parece preferir, é dotado de um caráter velado e coincide precisamente, e eu cito Freud aqui, né, com o modo do amedrontador, que remonta ao antigamente conhecido, né, de novo essa insistência na tese aí também do recalcado, né, ao desde muito tempo familiar. Bom, e aí vem toda a história terminológica, enfim, né, que vocês conhecem bem e que eu acho que muito oportunamente o Marco também retomou aqui ontem à noite, né. O sentimento do inquietante, cujos contornos metapsicológicos Freud se esforçaria em fornecer, superpõe-se a uma experiência de difícil apreensão na esfera do conceito, cuja marca fundadora é o paradoxo de uma polaridade, uma ambivalência, e aqui que vem o ponto que nos interessa, uma clivagem sem oposição. Esse paradoxo parece evocar o ânimo sublime, em que os elementos contrários coexistem estranhamente, né? Se a gente lê esses textos referenciais, enfim, né, da estética moderna do sublime, é isso que está lá, né? Coexistem sem se contradizer o prazer e a dor, o fracasso da imaginação e o triunfo da razão, a pequenez, a insignificância e a morte, ao mesmo tempo com a elevação a um certo incondicionado, eivada de reafirmação moral.
Há quem pense, gente, eu acho que é um pensamento que deve ser levado em conta, que uma das razões pelas quais o Freud talvez tenha evitado entrar mais decididamente na estética do sublime tem a ver, vamos dizer assim, né, com um certo desenlace teológico que esse conceito viria a ter. Né, assim, não raramente o sublime kantiano ele foi também assim, interpretado um pouco assim, não só como a origem do sentimento moral, mas no fundo como a origem do sentimento religioso. Né? Assim, de uma abertura né, assim, a uma força incondicionada da natureza que de alguma maneira assim, nos acalenta, né, diante dessas ameaças aí, assim, né, de um real indômito. Né? Bom, todos nós conhecemos a posição do Freud em relação ao cristianismo e a gente pode imaginar que talvez por aí certamente ele não seguiria. Né? Bom, vou passar um pouquinho essa parte aqui do duplo. O duplo, sobre o qual eu já comecei falando, né, desde o início aqui, né, parece aos olhos de Freud um fenômeno bem mais complexo, né, e ligado, por um lado, à situação em que se coloca um eu estrangeiro no lugar de um eu próprio, resultando em circunstâncias de desdobramento do eu, divisão do eu, permutação dos eus. O duplo, assim como o estranho que lhe é correlativo, refere-se à expressão do não idêntico no seio da identidade, fazendo desmoronar qualquer unidade imaginariamente suposta e mantida. E eu acho que é esse, talvez, assim, interessante, né, quando o Leminski fala na abertura do livro dele, né, um poeta, né, ensinando a gente aqui, né, o mais moderno dos sentimentos. Né. É interessante pensar, né, porque é justamente essa expressão do não idêntico no seio da identidade que me parece que dá à psicanálise assim, essa modernidade incurável que ela tem. Né. Talvez o fato de que ela tenha sobrevivido, né, assim, às querelas aí, assim, das psicologias, eu acho que tem bastante a ver com isso, né, assim, com uma ciência que, estranhamente, né, é capaz de tematizar assim, né, o fato de que essa unidade individual na qual todos nós nos reconhecemos, pelo corpo, pelo nome, pelo outro, né, ela está sempre de alguma maneira em xeque, em causa. Né? E o Freud tenta justamente entrar um pouco por aí. Né? Assim, esse não idêntico que destitui talvez assim, né, a nossa condição identitária como uma condição unitária. A gente se encontra, gente, muito assim, diretamente com essas discussões, né, no terreno contemporâneo das discussões, por exemplo, sobre as novas formas de, né, assim, de referenciamento sexual, né, assim, sobre os novos modos do amor e do gozo. Né, há toda uma abertura, talvez, não só da psicanálise, mas de tantos outros saberes, enfim, né, assim, para essas, vamos dizer assim, versões não identitárias, né, do sujeito e das coletividades. E a gente acha isso tudo muito contemporâneo. De fato é, né? Mas, bom, como diz um outro poeta, assim, né, o Lenine, né, ele vai dizer assim, não há originalidade que resista a uma boa pesquisa bibliográfica. Né? Talvez seja interessante a gente pensar que isso que parece tão contemporâneo remonta também, enfim, né, a um texto como esse, né, de 1920. Tá aqui, né? Assim, o Freud pensando, né, assim, essa impossibilidade de constituição identitária. Né? Bom, é uma via de interpretação. Né? Nesse sentido, Freud articula o duplo, a angústia de castração, representada pelo real da morte, e o seu aparecimento é interpretado à luz do seu conhecido argumento referente à gênese narcísica do eu. Nesses tempos míticos de plenitude narcísica, cada fragmento da realidade era compreendido como um desdobramento da onipresença do eu. E a angústia de castração, que chega num certo momento da organização psicossexual, é tributária então do reconhecimento dessa alteridade. Originalmente assimilado ao próprio, o outro, ao diferenciar-se, parece manter com o eu uma inquietante e paradoxal relação, na qual identidade e não identidade devem coexistir num mesmo sujeito. Bom, aqui eu devo reconhecer, né, assim, que o meu amigo Gil Cianini talvez tenha boas razões, né, para não aceitar assim, essa superposição tão ávida, talvez, que eu, num certo momento, tenha tentado empreender assim, das relações, assim, entre o inquietante e, por assim dizer, e o sublime. Né? Claramente, eu acho que o Freud ele cerne, se não um campo próprio, né, mas ele está muito mais interessado, vamos dizer assim, nessa condição de suspensão em que o sujeito entra diante dessa angústia, né, do que dar a ela uma solução moral, como é o caso do Kant, e talvez de alguns outros que vieram nessa mesma esteira. Né? Não que o Freud não pense... Quer dizer,
entrando um pouco, né, já correndo até o risco de ser um pouco grosseiro, gente, nessa análise, né? Mas aonde o Kant vai encontrar essa solução reconciliadora, né, o sujeito que se eleva acima dessa condição de finitude, enfim, né, que reintegra a sua própria divisão, né, assim, numa autoafirmação ética baseada no imperativo categórico, o Freud vê o quê? O desamparo, né? Ele vê um desamparo incurável, né, assim, um sujeito cuja identidade é para sempre cindida, né, assim, e que tem que se virar um pouco com essa contradição. Então, assim, é uma solução muito mais claudicante, né, assim, muito menos, talvez muito mais trágica, né, assim, como alguns autores vão tender a pensar, né. Maldito Gil, se ele tinha razão. Esse aspecto é crucial e deve ser cuidadosamente retido, né, porque no contexto dessas qualidades do sentir, em sua acepção freudiana, né, esse núcleo desorganizador, né, é justamente aquele que advém através de uma experiência de não identidade, de resistência de um elemento à sua subsunção na esfera do mesmo, representado pelas qualidades do eu. No cânone da literatura fantástica, essa representação do duplo se daria aos moldes aí, assim, bem caricatos quase, né, de um certo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, assim, um pouco médico e o monstro, onde a irrupção de uma forma de gozo irredutível aos preceitos de uma identidade individual faz signo do pavor, do inquietante, e talvez daquilo que é de fictício, acho que esse é o ponto, né? No estabelecimento mesmo da figura de uma identidade individual. Nesse mesmo contexto, vale lembrar a figura da aberração, né? Ou como lembrar a Freud do repulsivo, é aquela que fere a forma tangível do belo, e não poucas vezes também a do bem. Bom, aqui seria importante só dizer, né, gente, assim, de que o sublime também não aparece jogado aí, assim, nos textos filosóficos, ele sempre aparece numa tensão dialética com um outro conceito que é o belo, né? Que é sempre compreendido, enfim, assim, não. E é interessante, né, gente, quando a gente vai estudar essas coisas, a gente tem uma visão bastante diferente um pouco também, né? Nós estamos muito acostumados a associar consensualmente o belo à imagem, talvez, assim, né? Assim, ou uma certa harmonia da forma, enfim, o belo parece que nos aparece quase como autoevidente, assim, né? Num contraste entre as formas ideais da natureza, né? E os filósofos, ao contrário, assim, também, né? Assim, eles desqualificam toda a apreensão empírica do belo para tratar a beleza como, vamos dizer assim, a faculdade de produção das formas, que é o que o Kant vai dizer, né? Que o belo é simplesmente aquilo em relação a que a gente consegue distinguir uma forma. E que toda vez que essa forma é rompida, a gente está próximo de um outro sentimento, né? Então, toda vez que esse contorno simbólico, né, que a linguagem nos permite em relação às nossas apreensões sensíveis, todas as vezes que esse contorno ele entra em circuito, em curto-circuito, né, a gente fica diante de outros sentimentos, dentre os quais ele vai destacar essa dimensão do sublime, né? O Freud ele de fato, né, assim, chega a tematizar um pouco, por exemplo, no Mal-Estar na Civilização, há uma passagem onde ele fala sobre a suave narcose do belo, né? Assim, onde de alguma maneira a beleza aparece ali também, assim, né, como esse elemento consolador, um pouco reconciliador, né, que atenua para o sujeito um clamor pulsional que vai sempre no sentido, talvez, assim, né, dessa produção do não idêntico, assim, né, de uma certa ruptura também, assim, né, de uma norma a qual o sujeito talvez até então se identificava ou na qual talvez ele se reconhecesse. Bom, aí onde a perversão e a degeneração patológica se esgueira sobre esse véu da moralidade inatacável, né, pensando de novo nessa figura do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro aí também, né, o duplo se torna, então, o signo sensível da lembrança da vontade, que é uma expressão do Schiller, né? E dessa tensão inalienável entre o pathos e o ethos, né? Ou como lembra ainda Alenka Zupančič, signo da satisfação pulsional, já numa leitura lacaniana desse mesmo tema, né? Do lugar estimo e forçosamente unheimlich do gozo do sujeito, né? Gente, eu tô quase... Acho que eu vou parar por aqui. Vou ler mais um parágrafozinho assim, porque acho que ia ser legal a gente ter um tempo também assim para, né, para conversar. Enfim, o texto tem muitas coisas. Ele está publicado, enfim, vocês acessam facilmente, né? Assim, acho o mais importante é talvez trazer um pouco essas proposições centrais para a gente ter tempo também assim de tentar desdobrar isso um pouco, né? Última coisa que eu queria mencionar aqui, né, seria rapidamente assim esse elemento da repetição que aparece no texto e que o Freud fala a partir daquela alegoria italiana, né?
Um curioso exemplo do qual Freud se serve na análise do sentimento do estranho ou do infamiliar é aquilo que ele mesmo designa, numa provável alusão a Nietzsche, do constante retorno do mesmo. Novamente intervém em sua demarche a narrativa de uma experiência individual, desta vez feita na Itália, o paraíso dos sublimes enlevos, né, do criador da psicanálise. Né? A gente sabe como que o Freud tinha toda uma reveria aí, assim também com a Itália. Né? No curso de uma caminhada pelo centro de uma pequena vila italiana, provavelmente durante uma viagem de férias, Freud andava a esmo e se depara subitamente com uma rua estreita, cujas casas eram dotadas de janelas facilmente devassáveis pelo olhar curioso do turista. Estranhamente nessas, só o que se podiam ver eram mulheres maquiadas, e tomado de pavor, Freud se apressa em deixar essa ruazinha no primeiro cruzamento. Né? Não sei se vocês vão notar essa... À medida que as traduções vão se acumulando, né, gente, a gente tem essa possibilidade de comparar. Na edição standard brasileira, onde se lê mulheres maquiadas, aparece mulheres fardadas. Né? Que eu acho que dá a experiência um sentido bastante diverso assim também. Né? Freud se apressa a deixar essa ruazinha no primeiro cruzamento. Né? O elemento a ser destacado aqui não é outro senão de ser submetido a uma compulsão à repetição de caráter, se não propriamente desprazeroso, ao menos ambivalente. Freud não hesita de chamar demoníaco esse movimento, que reaparece como elemento clínico de destaque na análise das psiconeuroses, sob a forma de pensamentos ou sentimentos de cunho obsessivo, que parasitam a consciência dos sujeitos em conteúdos incompreensíveis, inquietantes e cuja origem lhes parece absurda. O exemplo mobilizado por Freud conduz a uma outra nuance do inquietante, né, ou do infamiliar, expressa pelas figuras femininas maquiadas, cuja imprevisibilidade e imponderabilidade contrastam, em parte ao menos, com a irrupção do elemento sexual. Né? E o Freud é muito hábil quando ele conta as suas próprias coisas, assim também, né, em dizer quase como quem não está dizendo de si próprio, assim, de que tem alguma coisa ligada ao campo sexual ali, assim, né? Assim, ele é muito, assim, ele explicita isso, assim, com bastante vigor, né, com bastante tenacidade, quando se trata de um conteúdo qualquer, assim também, né, mas nos momentos um pouco autobiográficos, ele mesmo vai dizer, bom, não posso confiar muito na descrição dos meus leitores, né? Então talvez por isso ele é mais sutil, né? A alusão bastante explícita ao fato de ter se deparado provavelmente com um reduto de prostituição e principalmente do efeito de angústia gerado pela sensação de aproximação contínua daquilo que conscientemente se deseja distanciar-se, não impede, todavia, que essas mulheres representem, no âmbito geral dos argumentos do artigo, um elemento de não identidade, né? Veiculando a ruptura com essa legalidade cotidiana da consciência, dos esforços de uma unidade identitária, provido pelo arranjo identificatório do eu, que Freud aproxima, via literatura fantástica, da irrupção do desejo inconsciente. Né? Então, acho interessante, talvez, utilizar desse exemplo como uma forma de pensar assim, o que é esse elemento não idêntico, né? Assim, que surge a partir de uma experiência cotidiana, em relação ao qual talvez a gente tenha tanto o que dizer. Eu acho que qualquer tentativa de ir muito além assim, nessa interpretação e dar a ela um sentido, bom, é um pouco passar por cima do Freud, que não nos disse muito mais a esse respeito, assim, né? Mas ele nos permite, talvez, cernir esse elemento como aquele que responde um pouco, talvez, a essa modalidade de interpretação do estranho ou do inquietante que a gente está tentando fazer aqui, né? Bom, gente, então, para concluir, né? Tem uma parte aqui, gente, na frente dos textos vocês vão ver, assim, que a gente utiliza um pouco de uma tela do Picasso. Eu até tinha pedido para separar essa imagem aqui, a Guernica, né? A partir da qual a gente tenta fazer uma reconstrução um pouco assim, né, desses elementos não identitários, já dentro de uma leitura mais estética do texto, que é a minha pegada. Né? Mas enfim, essa parte é muito longa, não vou cansar vocês com isso aqui. Né? Só tentando pegar o que a gente deixou aqui no final. Né? O estranho, o infamiliar, o inquietante, né? Freud quase deixa entrever, por oposição à inquietude da dispersão e da fragmentação do corpo, né? Tensiona uma certa apreensão latente do belo, compreendida classicamente como essa captura da unidade da forma. A forma da arte que Freud mais apreciava era, de certa maneira, especular, figurativa. O fragmento que não se integra na gestalt de uma imagem humana traz à tona a inquietante assimetria de sua dispersão pulsional, informe, não identitária. Caso tivesse insistido um pouco mais nos desdobramentos estéticos dessa sua intuição, talvez Freud tivesse finalmente compreendido
por que ele era tido como santo padroeiro pelos surrealistas, né? Esses artífices de uma estética que ele se dizia incapaz de entender, né? Essa história é contada pelo Stefan Zweig, né, que acompanha o Dalí, uma visita que ele faz ao Freud, né, ao final da qual o Dalí fala assim: hoje eu visitei meu santo padroeiro, né? E o Stefan Zweig conta isso para o Freud, ele fica enfurecido, né, e fala assim: ele realmente é muito talentoso, mas eu sou incapaz de compreender a arte que ele produz, assim, né? A tese central, arduamente esboçada, de que o Heimlich provém do Heimlich recalcado, é mantida até o final do artigo, e Freud reconhece que a partir do momento em que a investigação se aprofundasse no âmbito da teoria estética, essa tese seria susceptível de ter sua validade interpelada. Isso é interessante, essa ideia, né? Tem uma parte em que ele admite isso, né? Se a gente se aprofundasse um pouco aqui no âmbito da interpretação estética, talvez essa tese vacilasse um pouco, né? Bom, acho que eu e o Gilson insistimos muito em fazer com que ela de fato vacilasse aqui, né, ao longo da produção desse artigo. E tentando entender assim, o que ela recobre, o que fica recoberto pela insistência freudiana, talvez, em fazer um Heimlich remontar ao já conhecido, né? Eu achei que o Marco nos trouxe ontem uma contribuição bem significativa em relação a isso, ao pensar, por exemplo, a dimensão do recalque originário, assim, também, né? Daquilo que, ao contrário, talvez, dos recalques secundários, assim, não se refere exatamente à esfera da representação, né? Tá? Talvez a gente tenha boas conversas a esse respeito aqui, né? Bom, a solidão, o silêncio e a obscuridade, que são os três elementos com os quais o Freud arremata seu recenseamento a propósito do inquietante, aparecem no apagar das luzes de Das Heimlich como aqueles que fazem reaparecer a dimensão do desamparo, reacendendo ainda uma questão ética relativa à exigência de um posicionamento diante da morte e do incondicionado. Esses três elementos, gente, a solidão, o silêncio e a obscuridade, assim, são elementos que me fizeram, em um certo momento, sugerir ao Gilson, inclusive, a inclusão de mais um texto nesse volume do Infamiliar, que é o tema dos três cofrinhos, né? O tema dos três escrínios, que é bastante anterior cronologicamente à reunião que ele acabou fazendo, assim, né? Assim, do texto sobre a negativa e do sentido antitético, né? Das palavras primitivas, mas que vocês vão convir comigo que é um texto bastante estranho, né? E que eu acho que, de alguma maneira, é uma incursão estética para uma dimensão onde a esfera, a angústia produzida assim, pelo sentimento de quebra, talvez, das capacidades de simbolização de um arranjo ali, assim, identitário, conduz também ao tema da morte. Não sei se vocês têm esse texto fresco aí na memória, gente, mas o tema dos três escrínios começa com uma alusão ao Shakespeare, assim, também, né? Se não me engano, o Mercador de Veneza, né? O Mercador de Veneza, o tema da escolha das três mulheres, assim, também, né? Depois há e termina com uma interpretação chocante do Freud sobre o Rei Lear, né? Assim, muito interessante, onde ele faz uma inversão assim magnífica também da leitura linear do texto, né? Quando Lear aparece no palco com a Cordélia morta, né? Parece que o Freud tinha acabado de ler o Seminário 7 do Lacan, né? Onde ele vai dizer assim, né, que na verdade quem estava assim, era ele que estava morto, carregando a coisa nos braços, assim, também, né? Então, assim, é muito interessante esse texto, e ele, assim, do meio para o final, o Freud começa a falar da morte, né? Assim, tentando incorporar, né, assim, a morte como esse elemento irrepresentável, como esse ponto de impossibilidade, como esse limite, que é o que tudo indica, um certo real, impõe, né, a maneira pela qual assim, o sujeito tenta, de alguma forma, representar os seus arranjos identitários, né? Bom, mas para concluir aqui, né, o estranho, esse artigo multifacetado, ética, estética e metapsicologia se interpolam e se dissociam na justa proporção de uma demarche que talvez não fosse exagerado designar como dialética. Confrontado permanentemente com os planos tensionados do seu dualismo, vida e morte, unidade e dispersão, determinismo e indeterminação seriam apenas alguns dos planos antitéticos sobre os quais se joga o insofismável jogo das pulsões. Cabe lembrar, né, como a atividade pulsional, que foi tão fartamente explorada nesse artigo, conjuga em proporções sempre singulares o excesso informe que condiciona sua fonte inesgotável e as formas ou formações, aí a gente poderia pensar estilísticas, psicopatológicas, sociais, por meio das quais algumas parcelas do seu movimento se fazem representar. E daí, novos desdobramentos dessa dialética centenária que não cessa de nos surpreender, né? A forma e o informe, o belo e o sublime, o familiar e o infamiliar, né? Então, gente, em resumo é um pouco isso, assim, né, que eu pensei em trazer, assim, né, assim, vocês me perdoem aí também esse prelúdio aí, assim, um pouco, né, assim, engraçado que eu tentei fazer, né, a partir dessas memórias que eu tive, enfim, né, da minha trajetória intelectual também, assim,
de fato, gente, assim, uma alegria triste, né, assim, tá aqui hoje, né, de alguma maneira substituindo o Gilson, né, com quem eu tenho já 30 anos aí, assim, de amizade, enfim, de parceria, e fiquei bem feliz da gente poder fazer esse trabalho juntos, tá, e poder partilhar com vocês, né. Bom, antes de passar as questões de vocês, eu só queria fazer pequenas observações sobre o trabalho, né, que é muito interessante, e novamente parabenizar, porque esse trabalho de tradução e essa ideia da qual faz parte o Guilherme, o Gilson, trabalhar a partir do dicionário dos intraduzíveis, que é sempre esse trabalho de traduzir incessantemente. E é um trabalho realmente, não é só a tradução de um texto, mas um trabalho que congregou várias pessoas, né, para continuar essa forma de tradução. Eu falo brincando às vezes que, por exemplo, o seminário Ancor, ou Liturgia do Lacan, a gente tem que traduzir para o francês para depois traduzir para o português, porque realmente não é francês que o Lacan usa comumente, né? Usa la langue do Lacan, do inconsciente. Então esse texto é bem interessante, ele permanece sempre nessa condição de um trabalho a ser feito incessantemente, né? Porque esses significantes da língua alemã, o Guilherme falou isso diversas vezes, né? Eles remetem em Freud, e isso está colocado no texto, né, de vocês, sempre uma tentativa do Freud de fazer desse tema do Heimlich e trabalhar como conceito. Quando você introduz das Heimlich como substantivo, já é uma conceituação que o Freud coloca ali. Essa conceituação desses significantes é interessante quando a gente pega pessoas que são germanófonas, né? Eles trabalham uma série de significantes que são transformados por Freud no texto, quando eles têm, às vezes, ressonâncias que são para além da psicanálise. Por exemplo, nesse texto, Freud utiliza a palavra Aufhebung, que é um significante hegeliano, né? Um Heimlich, vocês encontram também no Heidegger. Tinha uma pessoa que estudou comigo no Rio que escreveu sobre um Heimlich em Heidegger, por exemplo. Então, a especificidade seria o recorte que Freud dá em relação a esse texto. É bem interessante. E um outro ponto que eu acho interessante também, que o Guilherme colocou de uma forma muito interessante, a gente teria que realmente ler o texto dele como um todo, e está publicado, né? É essa referência ao romantismo alemão, que isso é bem importante. Há um autor que já falecido, que é o Ricardo de Andrade, escreveu uma tese chamada Freud, Romantismo Alemão, né, que é um livro onde ele traz, eu me lembro bem que eu fui um dos responsáveis pela publicação desse livro, porque essa pessoa faleceu antes da publicação, e eu fiz um trabalho junto à família para tornar possível a publicação do livro, né? E ele traz um resumo de um texto que não é muito falado, assim, é só mencionado, que são os Elixires do Diabo, onde aparece essa ideia do duplo que o Guilherme falou, de uma forma muito, muito interessante. Eu tinha feito uma tentativa de ler em alemão, que eu desisti mesmo com o professor, eu ia ficar mais de 10 anos para ler o texto, então eu resolvi ler a versão francesa, e agora saiu uma versão em espanhol. Então eu congrego vocês a ler esse texto do Hoffmann, que para além do Homem de Areia, esse texto Os Elixires do Diabo, é um texto que traz esse tema do duplo de uma forma impressionante, que é a menção que o Guilherme fez ali, e como é importante essa estética do romantismo alemão que Freud pega, né? Eu me lembro que na época eu escrevi eu nem queria escrever nada, só queria que o livro fosse publicado, mas me deram uma orelha do livro, e eu coloquei exatamente isso. O Ricardo, ele vai Freud coloca como horizonte a ciência, mas o Ricardo vai resgatar essas fontes do romantismo alemão em Freud, né? Eu acho que é o trabalho do Guilherme, ele resgata isso, ele vai por esse caminho, existem diversos caminhos, e o caminho do Guilherme eu acho que é brilhante, a maneira como ele coloca aquilo, mesmo que o Gilson pense diferente, ainda bem que pensam diferente, nada como essas diferenças aparecerem
em um texto tão interessante como esse, né? Sempre pode ser lido de diversas maneiras. Bom, eu queria passar, então, as perguntas de vocês ao Guilherme aqui. Bom dia, meu nome é Leandro. É o seguinte, o que me intrigou um pouco foi a questão do conceito de sublime. Na verdade, assim, talvez até você tenha falado sobre, mas eu posso ter me perdido. Mas, assim, eu queria pedir uma pergunta mais de esclarecimento. Para um leitor que conhece o básico da crítica da razão pura, sensibilidade, entendimento e tudo mais, você disse assim, né, que o sublime ele ultrapassa o entendimento e a sensibilidade. Aí, se você pudesse explicitar um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso, só mesmo para entender como que é a relação desse sublime com o entendimento e a sensibilidade lá no Kant. No caso, eu não tenho leitura da estética kantiana. Então, eu só queria mesmo fazer essa conexão, se fosse possível. Bom, veja só. Eu também, eu não sou nem de longe assim, né? Sou um especialista, né? Assim, na tradição moderna alemã. Eu frequentei esses textos, fui seguindo um pouco uma linha, né? Assim, de conexão entre autores, assim, né? Que me levou do Burke ao Schopenhauer, né? Assim, o próximo da lista aí seria o Schelling, né? Assim, que ontem apareceu aqui, né? Que é justamente o autor da frase que o Freud cita aqui no texto, né, assim também, quando ele fala do que deveria ter permanecido escondido, mas veio à luz, assim também. Não tive tempo de escrever esse capítulo aí, assim, também sob pena de estourar os prazos regimentais aí, assim, na minha pesquisa. Mas o que me interessa nessa referência, né? Eu acho que a questão de fundo, né, uma das coisas que eu acho que tensiona as relações da psicanálise com essa tradição, a qual ela já foi assimilada, inclusive, assim, por diversos caminhos, assim, também, né? Eu, de forma nenhuma, subscrevo uma leitura idealista, assim, da psicanálise, né? É que o Kant, de alguma maneira, eu acho que, e na terceira crítica talvez isso fica mais explícito, né? Na segunda, certamente, já um pouco mais, né? Na crítica da razão prática, assim, né? Quando ele afirma o sentimento ético como tributário do imperativo categórico, a gente vê essa tentativa de criar mesmo um espaço de separação quase que total entre natureza e liberdade, por assim dizer, né? Assim, entre o que é da ordem do pathos, do sentimento, enfim, das determinações sensíveis, né? E aquilo que seria, vamos dizer assim, né? Efeito, né, assim, da razão pura prática, né, assim, de uma razão que se põe mesmo assim como incondicionada em relação a toda a determinação sensível. Bom, para um cara que trabalha com o conceito de pulsão, como é o Freud, né, eu acho que isso não é possível, né, não é possível pensar isso, né, assim, a pulsão não se espiritualiza, né, assim, nesse nível, por mais Aufhebung que ela possa ser, né, assim, por mais que ela se eleve, né, não há essa possibilidade, ou talvez se ela houver, cabe a nós dizer de que patologia se trata, né? Acho que a gente vai um pouco por esse caminho, né? Então, o que acontece? Acho que nesse texto, quando o Kant vai insistindo um pouco na ideia do sublime, né, ele vai, de alguma maneira, utilizando, vamos dizer assim, né, desse sentimento estético, mas não necessariamente ele está falando de arte, né? Ele está falando ali um pouco desses desdobramentos da sensibilidade, para reafirmar essa tese que eu acho que vem desde antes, né? Sobretudo desde a segunda crítica, de uma separação mesmo entre natureza e liberdade, que num certo momento a gente conseguiria julgar, vamos dizer assim, inclusive o informe, né? Sob uma perspectiva que não tem mais nenhuma contaminação com essa determinação sensível, né? Então, assim, acho que isso aproxima mais a nossa discussão, né? E é interessante, só um último parênteses, né? Como é que esse tema do sublime ele sempre foi um tema espinhoso na psicanálise. Recentemente eu li numa correspondência da Rudinesco, ela dizendo que o Lacan, no Seminário da Ética, promete 2 aulas sobre o tema do sublime em Kant, que ele nunca deu, né? Assim, não que o Seminário 7 não esteja profundamente marcado por essa, né, por essa dimensão. O Lacan é mais despudorado, talvez, assim, menos receoso de falar isso assim abertamente. Essa expressão aparece muito mais nele do que aparece no Freud, mas de alguma maneira é um debate assim que parece que ou não interessa estrito sensu aos objetos da psicanálise, né, ou só interessa nessa medida do estabelecimento de uma tensão, né? Tá?
Tem uma farta bibliografia sobre isso, que eu posso te ajudar se você quiser. Né? Estou tentando lembrar aqui agora, se é do Ricardo Barbosa, um livro que se chama Kant Trágico, né? Que é uma discussão que ele faz, enfim, né? Sobre a maneira pela qual o Kant vai tentar, né, na terceira crítica, reafirmar essa tese dessa separação muito radical entre, né, natureza e liberdade. Tem o Terry Eagleton também, que é um pesquisador inglês, que até que a tradição europeia, vamos dizer, a tradição continental europeia não gosta muito dele assim também, né? Eles acham que ele faz uma leitura muito enviesada, assim, muito inglesa, né, do Kant, mas no entanto ele tem um livro que se chama Kant, o Sublime e o Trágico, né, em que ele acha que ele explora bastante essas ideias. Né? Bom dia, é um prazer, né, um prazer ouvir você, Guilherme, nesse tema tão pertinente, não? Tão pertinente. Eu achei realmente esse tema do estranho foi muito feliz, né? Não só, né, o texto do estranho é um hipertexto, como lembrou o Marco, né, mas como a ideia do estranho é nodal na psicanálise. E a gente viu isso constatando os temas afins que esse nosso fórum levantou, né, nos trabalhos que a gente recebeu. Bom, Guilherme, eu estou te acompanhando, eu também já me detive nessa pesquisa sobre a questão do sublime, do belo e do sublime, que eu acho muito interessante, e fiquei te acompanhando, fiquei pensando que é muito bem-vinda essa atenção mesmo, né, porque no caso, né, do estranho, quando a gente pensa no familiar, o familiar não é propriamente o belo, né? A gente não pode fazer esse paralelo, né? Do familiar em familiar, ou estranho, e o belo e sublime. E talvez, né, o Freud tenha evitado mesmo assim, fazer essa conclusão rápida para o sublime do estranho, porque ele tinha dificuldade com esse sentimento oceânico, nessa questão da religião, né? Aquela ideia do sentimento oceânico, né, do Romain Rolland, que é alguma coisa que chega ao que já é uma resposta, né, um tanto religiosa, talvez ele quisesse evitar, né, e manter o estranho no lugar da angústia, do desamparo, mesmo como o corpo da mãe, né, que é um lugar familiar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é um lugar só do belo ou do prazer, né, como lembrou o Marco, né, o lugar do incesto. Então, alguma coisa dessa tensão é interessante, porque nos mantém no lugar pulsional, que o Freud nunca abriu mão, né, sexual, né, do desamparo e da angústia, porque talvez seja aí que as pessoas passam muito batido, né, é nesse ponto que as pessoas não se detêm, né, é nesse ponto que resvala para respostas rápidas demais, né, não só religiosas, mas a gente, né, o que a gente vê o tempo todo, né, medicamentosas, enfim, supressoras do mal-estar, e que a gente sabe a que leva, né? Mas é isso, é só um comentário. Muito bom te ouvir. Ô, Bárbara, obrigado pela sua fala aí também, né? Assim, fico bem feliz da gente poder reabrir, né, assim, algumas conversas que a gente vem tendo, enfim, ao longo dos anos sobre esses temas que não são tão caros, né? Eu concordo com você e só acrescentaria isso que eu acho que você também, de alguma maneira, está dizendo. Acho que uma das razões também pelas quais talvez o Freud tenha optado por contornar esse tema é de que é um tema que concerne muito pouco ao universo clínico, propriamente dito, né? Assim, e por mais que o texto tenha um encaminhamento, vamos dizer assim, né, ele começa com uma preocupação com a condição estética, enfim, né, com os objetos de uma estética da angústia, né, assim, o que já coloca o problema de uma maneira bastante diferente, né, e que já nos provoca, enfim, né, assim, a essa, né, bom, para quem passou por essas referências, né, quando o sujeito fala assim, o que me interessa é uma estética da angústia, a gente fala, opa, peraí, né, tem um cabedal de gente tratando disso há 200 anos, assim, também, né, vamos ver o que tem por aí, né, mas eu acho que para o Freud, essa marca da clínica é fundamental, assim, também, né? E a gente vai perceber que a leitura que ele faz, inclusive, assim, do Homem de Areia, assim, é uma leitura muito encaminhada na direção da clínica. E acho que nesse sentido, talvez seguir um pouco essa vertente, vamos dizer assim, né, de uma estética mais tradicional, no sentido canônico dos termos, não levasse muito, muito longe, né? Bom dia. Eu queria retomar essa passagem que você
discute, das mulheres maquiadas, né? Muito mais do que fardadas. E, assim, eu queria comentar que foi só ao ler o seu texto nesse livro, e com essa nova tradução, que eu consegui entender, né, essa situação que o Freud estava transmitindo ali. Quer dizer, antes dessa discussão, eu não tinha sacado essa dimensão sexual ali que estava em jogo ali para o Freud, né? Assim, e o que é interessante é que parece que o que está em causa ali para ele é essa espécie de magnetismo, né? Que essa dimensão ali, né, do objeto o convoca, né? E pensando nisso, eu fiquei me perguntando, porque eu acho que se o texto seu e do Gilson tivesse mais umas 5 a 10 páginas, eu acho que vocês iam apontar assim, na direção do objeto A, né? Eu acho que tem um encaminhamento nessa direção. Queria te perguntar sobre isso, o que você pensa a respeito disso, assim, no sentido de o que será que interessou ao Lacan do Unheimlich para ele formular o objeto A, assim, o Lacan, por que o Lacan extrai ali dessa experiência do Unheimlich essa dimensão do objeto A? Queria te perguntar o que você pensa a esse respeito. Bom, Vinícius, primeiro eu fico feliz assim que essa observação tenha aberto para você, né, uma vertente aí assim de interpretação. Acho que é tudo que a gente quer, né, quando a gente tenta escrever e publicar, mais do que ser lido, né, de alguma forma contribuir, né, para que as pesquisas possam se desenvolver, né. Então, recentemente eu até conversava isso com o Gilson também, assim, né, de que depois de tantos anos já assim de prática na docência, na pesquisa, enfim, né, assim, o que nos é mais importante hoje do que o desenvolvimento de alguma coisa que seja bastante original? Nós somos bem leninianos nesse aspecto, assim, também, né? Não temos nenhum sonho de originalidade, de Abbey Road, isso tudo ficou para trás, assim, também, né? Mas a gente acha interessante quando essas pesquisas podem fertilizar pesquisas como a que você está fazendo e tantas outras pessoas, né? Então, acho que essa tem uma pequena menção no texto de um fragmento da Alenka Zupančič, onde ela fala isso, assim, né, assim, do lugar estimo e unheimlich do gozo subjetivo, assim, também, né? Quer dizer, já é uma frase que aponta, né, assim, para essa, vamos dizer assim, para essa condição de um objeto em cuja relação paradoxal de conjunção e disjunção, né, assim, essa dimensão não identitária pode aflorar. Né? Eu tentei desenvolver isso bastante na época que eu estava fazendo essa pesquisa, né? Assim, há um certo momento onde eu deixo um pouco o Freud ali, assim, né? E mergulho mesmo, né? Numa tentativa de explorar a dimensão do objeto A, bom, enfim, talvez eu ainda consiga publicar isso, assim, nas minhas primeiras conversas com o Gilson, era a contribuição que eu queria fazer às obras incompletas, escrever sobre a gradiva, né? Que é a parte onde eu mais desenvolvo essa ideia do objeto A, assim, nessa interface entre o estranho, o sublime, enfim, né, assim, e num certo momento também o fetichismo, né. O que eu acho, Vinícius, assim, é que, para pegar o exemplo do Freud especificamente, assim, né, quando essas mulheres fardadas aparecem, assim, também, né, quando a gente pensa não só na dimensão sexual, né, mas, como você mesmo percebeu, assim, numa certa dispersão dos processos identitários que vem a partir da irrupção desse elemento, né, que ele é designado dessa maneira, apesar disso estar escrito dessa forma, assim, né, as mulheres maquiadas, numa outra tradução, as mulheres fardadas, e nesse sentido o equívoco ele é até interessante, né, como se a gente tivesse em torno de algo que também não pode ser muito nomeado, né, que resiste a toda tentativa de apreensão. Bom, uma leitura mais linear poderia pensar, bom, é simplesmente uma certa dimensão do desejo por um objeto sexual mesmo, do Freud, que aparece naquela hora e que, de alguma maneira, ele tenta se proteger. Vai que ele estava na Itália com a cunhada dele, assim, também, era melhor não arranjar mais confusão, né? Enfim, a gente poderia pensar todas essas coisas, mas o que interessa, na verdade, no texto é o ponto, vamos dizer assim, né, de fratura identitária que eu acho que esse elemento faz surgir, né? Bom, teriam muitas especulações, né, possíveis em relação à forma como isso poderia se desdobrar. Agora, eu acho que se você acredita na possibilidade de correlacionar isso, né, a essa irrupção, talvez, de um objeto impredicável, que talvez seja, nessa perspectiva, a ideia que a gente tenta sustentar da função lógica do objeto A, né, assim, é importante simplesmente sinalizar para isso, né, assim, isso aparece nessa cena, revestida por esses significantes, mas conduz a uma certa dimensão do irrepresentável, assim, conduz a uma certa abertura para a experiência do inconsciente, e é isso que é interessante, né? Então,
brincando um pouco com a sua fala. Talvez fosse interessante que o Freud tivesse escrito mais umas 5 páginas, né, em relação a essa aventura italiana dele, né, assim, para a gente tentar entender um pouco mais em que direção que isso vai seguir, né. Mas você percebe, assim, o que a gente tenta fazer nesse texto é usar desses momentos de fratura do texto para salientar essa presença, vamos dizer assim, de algo que é impraticável, que talvez seja dessa ordem mesmo, assim, né, de um real ali disruptivo, tá? Bom dia. Eu não podia deixar de falar alguma coisa por causa do meu encantamento com seu texto. Eu achei de uma beleza e me tocou como uma forma de falar a psicanálise, com uma doçura e com um deixar ser, um deixar falar, muito diferente do que a gente geralmente vê em se falando da psicanálise. Parece que tem que se falar de uma forma muito textual, muito exata, muito sábia, e você coloca a sabedoria longe de você, você coloca a sabedoria no lugar de Freud mesmo, e além de Freud, né? Porque a sabedoria é aquilo do lugar do impossível. Mas eu gostei demais de ouvir a respeito do duplo, que para mim tomou uma categoria muito mais profunda do que normalmente se fala do duplo, porque vai além do duplo sintomático, além do duplo patológico, além do duplo do imaginário do espelho, mas vai atingir o duplo, vai além da divisão do sujeito enquanto a gente fala o sujeito dividido. Essa frase ela fica tão antipática, né? O sujeito é dividido. Todo mundo fala isso, sujeito é dividido, consciente, inconsciente, o sujeito. Mas nesse duplo que você me traz hoje, me parece que é um duplo que nos assombra diariamente a cada momento. Na nossa identidade solitária, que ninguém sabe dela, mas nós somos tocados por essa identidade insegura, dupla e nunca sabida, a todo momento da nossa vida. E eu acho que aí é a angústia que nos persegue. Nos persegue por essa dificuldade de saber exatamente aonde a gente está, se é aqui ou ali. E outra coisa que eu gostaria de comentar, que é uma pergunta, é sobre isso que você estava falando da arte, da arte. E o que o Freud fala a respeito da sublimação, ele fala pouquíssimo da sublimação na obra dele, né? Então a sublimação fica assim como uma espécie de possibilidade de ser tocada por vários ângulos. Então na primeira tópica ele coloca alguma coisa que escapa ao recalque. Mas depois da segunda tópica ele vai nos trazer a pulsão de morte. Então eu fico pensando que nisso que você falou, eu vi a possibilidade da pulsão de morte nos trazer, além do horror da pulsão enquanto horror, da pulsão de morte ser também a pulsão que sublima, que cria e que
nos surpreende de alguma forma. Mas eu queria te agradecer porque eu fiquei encantada. Bom, depois a gente só vai ter mais uma inscrição, tá? Para terminar. A gente está um pouco em cima da hora. Bom, Pompeia, obrigado, né? Fico feliz também assim do texto ter de alguma forma, né, te tocado. E eu só teria talvez uma coisa brevíssima para comentar em relação a esse tema da sublimação, sobre a qual quase não falei aqui hoje assim também, né? A gente ficou operando numa outra região de conceitos, né? Mas num certo momento discutimos isso bastante assim também, né? E temos discutido isso com os nossos grupos aí também assim de trabalho, enfim. Queria até aproveitar essa ocasião, gente, assim, para fazer uma menção rápida a pessoas a quem eu sou muito grato por leituras preliminares desse texto, né? Assim, em versões ainda assim muito incipientes, né? Eu tive a oportunidade de discutir esse texto com duas colegas que têm sido muito generosas com as minhas produções, a Chiara Bottici, que é uma colega italiana que mora nos Estados Unidos atualmente, assim também, que trabalha muito com temas ligados à sexualidade, feminismo, enfim, né, e psicanálise. Eu tive uns retornos surpreendentes, né, assim, da Armande Ponge, né, que é filha do grande Francis Ponge, né, e que me acolheu em Paris há um tempo atrás no encontro numa sociedade muito graciosa chamada Sociedade dos Amigos do poeta Francis Ponge, né. E eu falei com ela que eu estava escrevendo sobre esse tema, mandei umas versões preliminares, ela me deu uns retornos muito legais assim sobre isso, me abriu assim umas vezes de pesquisa. E com ela especificamente, eu tive essa conversa assim sobre o que a gente poderia chamar de uma certa força produtiva da pulsão de morte também, né? Da pulsão de morte também ser pensada como um efeito de uma certa bússola para o sujeito, né? No momento em que a angústia irrompe, né? Então, acho que talvez isso já seja suficientemente, né, assim, discutido, né, na crítica psicanalítica, enfim, né, assim, desfazer um pouco essa ideia de uma pulsão de morte demonizada, que é sempre responsável só por coisas ruins, patológicas e que a gente deveria tratar, né, e ao contrário, assim, pensar a pulsão de morte como um elemento constituinte mesmo, assim, da condição do sujeito, tal como Freud pensava, e talvez numa expressão do Safatli aí também, assim, entender o que seria essa força produtiva também, assim, né? Um aspecto da pulsão de morte que, ao contrário, ele vai junto mesmo, assim, né? Com essa possibilidade do sujeito permanecer um pouco, assim, não tão convencido efetivamente quem ele é, né? Assim, manter um pouco uma certa abertura para essa experiência da não-identidade, que parece constitutiva de algumas experiências, talvez pareça constitutiva do modo pelo qual, talvez, a seus modos, Freud e Lacan encaminhavam um pouco o problema da ética na psicanálise, né? Bom, são temas muito vastos, né, gente? Talvez outras conversas nossas, né? Assim, essas aqui do fórum acontecem desde 96, espero que elas tenham longa vida aí, assim, também, né? Bom, vamos dar por encerrado, então, a mesa. E agradecer ao Guilherme Massaro pelo belo trabalho. Gente, muito obrigado e eu agradeço também ao Nestor, fiquei muito feliz de te conhecer aqui também, né? Assim, a gente já estava esperando por esse momento a gente se encontrar. Assim.